Bom dia para o Brasil, boa tarde, boa noite para o mundo. Você está conectado na Rádio Cristo é a Resposta. Presbítero Zé Ribeiro, locutor, que a paz de Deus, a luz de Deus reine em sua vida, em sua casa, em sua família. Que Deus venha trazer à existência aquilo que não existe. A partir desse momento, a Rádio Cristo é a Resposta recebe o apóstolo João Dourado com o programa O Encontro com Deus Vivo de Israel. Que Deus abençoe a todos, o guarde e proteja, que a luz de Deus venha iluminar sempre seus caminhos e as suas famílias. O apóstolo João Dourado, você não precisa ouvir a voz dele, nem a voz de Zé Ribeiro, você só precisa ouvir a palavra de Deus, que vem das nossas bocas. O Espírito Santo nos traz aqui para que você possa sair do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor. É uma palavra muito simples, é só você pedir perdão e aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e seu Salvador. Deus abençoe a todos, guarde e o proteja. Bom dia, boa tarde e boa noite para o mundo, né, João Dourado? Seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor a todos, ao meu irmão aqui, Zé Ribeiro, nosso radialista, presbítero, homem que é que nem bombril, é mil e utilidade, o homem, mil e utilidade, um homem que vive para ajudar as pessoas através da palavra de Deus, né? Um verdadeiro homem de Deus. Amém. E é o que nós também fazemos aqui, né? Como verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus também, que levam a palavra de Deus na verdade, porque o povo de Deus é falar a verdade, porque a palavra de Deus é verdade. E agora vamos dar início à nossa programação, o Encontro com Deus Vivo de Israel. Eu falo Deus vivo de Israel porque o Deus é vivo, a palavra Deus é vivo e o fôlego da vida de Deus vem pela palavra, né, irmão? Significando que ele é vivo, que a palavra Deus é viva e é verdadeira. Então eu quero já agradecer a todos que estão coligados aqui na Rádio Cristo é a Resposta, no YouTube, no Face. E agradecer já a todos pela essa permanência que tem com nós. E nós somos muito felizes de saber que tantas pessoas estão adotando por nossa programação, pela palavra de Deus. E eu tenho certeza que a edificação cresce muito quando a pessoa ouve e guarda a palavra de Deus, né, irmão? Porque a palavra de Deus não é para ser ouvida e jogada fora, não é para ser guardada, né? Guardada no nosso coração, nossa mente. Porque um dia, sem nós menos esperar, irmão, ouvimos uma palavra daquela que vai nos ajudar. Pode ser daqui a uma semana, um mês, 2, sei lá, mas essa palavra ele vai relembrar e vai ajudar no momento de necessidade, no momento de precisão assim, eu não digo nem material, de fortalecimento espiritual. Então eu vou falar muito hoje, irmão, sobre o lado espiritual e o lado material, né? Porque vou fazer aqui a pregação no livro de Isaías, capítulo 53. Irmão, no Antigo Testamento, Isaías já estava falando da vida de Jesus, irmão. O que Jesus ia passar, o que Jesus ia sofrer, o que ele sofreu. Nem sabia se Jesus existia e ia existir. Mas foi já o quê? Dado por Deus. Deus falou, Isaías, você vai falar sobre o Jesus Cristo que vai vir. Ele foi e falou. Agora, hoje nós estamos comprovando essa verdade, irmão. Porque muitas pessoas viram Jesus, não deram valor. Outros deram valor. Hoje também muitos ouvem a palavra de Jesus, mostrando quem foi Jesus e o que é e vai ser para sempre. O Filho de Deus, e não dão muito valor, né? Mas nós temos o conhecimento verdadeiro, irmão. Por pessoas que viram, conviveram com ele e transmitiram toda essa verdade que era Jesus, né? Então, irmão, aqui ela começa assim, olha. Eu vou fazer um termo de leitura para ficar bem explicado, irmão. Que diz assim, ó, no versículo 53, 1. Este capítulo continua a falar sobre o Messias, Jesus Cristo. Então, Isaías falando de Jesus no Antigo Testamento. Já falando de Jesus, não, sobre Jesus, sobre a vinda dele, sobre o que ele ia passar. Porque ele passou tanta ternura, amargura, dor por nós, irmão. Por nós, é verdade. E será que nós também passamos isso por Jesus? Nem 1%. Será que nós também agradecemos
o que Jesus fez por nós, e nós fazemos menos uma terça parte do que Jesus fez por nós. Amém. É importante. Então, por isso que é bom a gente ter e guardar. Olha, que sofreria pelos pecados da humanidade. Olha, Isaías já estava falando quanto Jesus ia sofrer pelo pecado da humanidade. E até hoje está sofrendo. Cada pecado que nós praticamos, irmão, é uma dor no coração de Jesus. É uma dor no coração de Deus, irmão. Amém. Por tudo que ele fez. Ele levou todo o nosso pecado, nossas feridas, nossas doenças. E parece que nós não reconhecemos que Jesus fez isso por nós. Para nos salvar, irmão. E aqui diz mais assim, irmão, por toda a humanidade, né? Esta profecia é espantosa. Amém. Porque quem não conhece, mas como Isaías falou isso? Será que é mentira? Não é mentira porque aconteceu, irmão. Aconteceu o que ele escreveu, né? Como Isaías não sabia nem se Cristo ia existir. Mas Cristo, irmão, ele já existiu em Deus desde o fundamento do mundo. Ele já existia em Deus. Por que ele existia? Aí é a história. Mas como? Ele via junto, numa pessoa só, no corpo em Deus. Porque Deus mandou o Espírito Santo cobrir Maria. E essa semente saiu de quem? De Deus. Então ele já existe a semente viva, né? É que nem um filho nosso. Antes de nascer, ele já existe dentro de nós. Já é verdade. Então é isso. Só que muitos não acreditaram, nem acreditam hoje. Olha, quem poderia acreditar que Deus escolhesse um servo humilde, sofredor, para salvar o mundo? Ele escolheu, não foi um rei, não foi um grandão, não. Foi Jesus Cristo, simples, sofredor, mas consciente que o Pai não estava abandonando ele, que ele não estava abandonado pelo Pai, que o Pai salvaria ele, né? Então aqui, e não olha aí, glorioso rei. Por que os judeus, quando diz o novo rei de Israel, rei dos judeus, foram perseguir Jesus? O medo de perder o que tinha, o medo de perder a dominância, seguiram até matar Jesus. Mas o reinado que Deus que enviou Jesus não foi aqui da terra, né? O que ele mesmo fala. Foi do céu. Que ele diz, eu não sou desse mundo, né? É verdade. Mas também ninguém acreditava, né? Então aqui, irmão, aí diz assim, essa ideia contaria o orgulho e a forma de pensar dos seres humanos. O ser humano, irmão, se ele subir em cima de uma folha de papel, muitos já acham que está acima de todo mundo. Já tem um orgulho. Ele pega um cargo, o orgulho já domina ele e o cargo domina ele, não ele dominar o cargo. Já domina. Ele é alguma coisa, ele não quer saber de ser humilde, de ser simples. Eu sou poderoso, eu tenho poder, eu posso pisar. Mas foi a diferença que Cristo, Jesus não fez, né, irmão? Não fez, né, apóstolo? Foi humilde, né? E aqui, olha, muitas vezes Deus opera através de meios que não esperamos. Por que você não espera? Aquele simples, humilde, paciente, Deus escolhe ele e dá um cargo para ele. Ele continua sendo o mesmo. Amém. Porque ele tem uma bondade dentro do coração. Ele aceita que aquilo foi dado por Deus. Já tem outros que quando sobe, tem um cargo, pisa em cima, se transforma em outra pessoa, e o povo diz, mas fulano era tão bonzinho, agora mudou. Não, ele nunca foi bonzinho, ele não tinha poder de mudar, de fazer, mostrar o que ele era. E agora ele tendo esse poder, ele mostra quem era. Ele não era diferente por dentro, era diferente por fora, porque não tinha esse poder, né? Olha, a força do Messias é revelada por sua humildade, sofrimento e misericórdia. Irmão, ele teve misericórdia até de quem matou ele, ainda pediu a Deus, perdoa esse povo que não sabe o que faz. Né? Olha, irmão, sofrendo, apanhando na cruz, sendo furado, crucificado, coroa de espinho na cabeça, carregando uma cruz, sem falar nada. Ainda perdoa. Né? Você acha que ele naquele momento estava dizendo, meu pai abandonou? Não.
O único foi na hora da morte lá, né, do Carlos, que afasta esse Carlos de mim, né? Mal que ele redimiu na hora. Mas que seja a sua vontade. Que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Não o que eu quero. Não o que eu quero. Pronto. Será que nós faz isso? Não. A primeira coisa, quando vem um sofrimento para nós, Deus, por que está fazendo isso comigo? Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus não está fazendo nada, simplesmente nós estamos pagando por que buscamos. Amém. Nosso caminho errado, nossos passos errados, nossa vida torturosa, e não foi Deus que tortou, foi nós mesmos. Nós mesmos. Só que tem aquela história que vai falar mais na frente, quando nós se arrepender e pedir perdão, Ele ainda aceita nós e perdoa. Mas pelo perdoar nós, irmão, nós temos que primeiro entregar nossa vida a Jesus Cristo. É verdade. Porque Jesus já falou, se não for pelo Filho, vai ao Pai. Amém. Então a verdade é essa, irmão. Aí aqui diz mais assim no versículo 3, esse homem de dores era e ainda é. Está vendo o que está dizendo, irmão? O mesmo Jesus Cristo daquela época, daquele tempo, ele é o de hoje e é para sempre, irmão. Amém. Ele não só fez aquilo naquele tempo, ele fez para mostrar que o homem ou mulher de fé pode fazer também. Pode falar com Deus. O que Jesus falou? O que pedir a meu Pai em meu nome? Isso sucederá. Ele sucederá. Então nós temos que pedir a Deus em nome de Jesus. Mas só pela boca, ou pedir com fé, com crença, com coração, né? crer, acreditar que aquilo é verdade. E Deus vai ouvir por quê? Porque Jesus está intercedendo por nós. Mas muitas coisas não acontecem por falta nossa mesmo, né? É nós mesmos, né, apóstolo? E ainda diz aqui, ó, desprezado e rejeitado por muitos naquela época. Será que hoje também tem muitos rejeitando Jesus? Tem milhões, né, apóstolo? O que é rejeitar Jesus? Não reconhecer o que ele fez por nós. Não aceitar a palavra de Jesus. Não aceitar o evangelho de Deus, a palavra de Deus, irmão. Nós estamos rejeitando. Agora, quando nós rejeitar a Deus, Jesus Cristo Santo, o que nós somos? Rejeitado também. Rejeitado também. Porque quando nós rejeitamos uma pessoa, aquela pessoa tem que rejeitar nós. Outros desprezam não só a ele, como a sua grande dávida e de perdão. Olha, muitos acreditam que Jesus não perdoa, irmão. Mas quando Jesus perdoa, Deus está perdoando. Ah, mas já chega perdoando, não. Nós temos que se arrepender, pedir perdão, para nós alcançar o perdão, irmão. Não é só simplesmente pedir perdão, não. Ô, Jesus, me perdoa, só isso? Não. Eu estou arrependido, Jesus, meu Deus. Estou arrependido de coração. Estou triste porque eu magoei o Senhor. Eu feri o seu coração. Me perdoa que eu vou fazer uma aliança. Nunca mais eu vou cair no pecado. A partir de hoje, minha vida está em tuas mãos, Senhor. Estou entregando minha vida na mão de Jesus. Mas quando é isso? Hoje, agora. Porque nós sabemos que tem uma manhã, não mais tarde. Faça isso agora. E aqui diz mais assim, você aceita e rejeita ou despreza? É uma pergunta que que Isaías está fazendo para aquele povo. Você aceita Jesus, rejeita ou despreza? E aí, irmão? Essas três palavras aí. Tem uma pergunta. Né? Que quer dizer que ele está dizendo assim, você anda aceitando Jesus ou você rejeita ou despreza Jesus, vive desprezando? Desprezar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, é um desprezo que dói no coração. Amém. Entendeu? Então é isso, irmão. Agora esse desprezo sai de Deus, sai de Jesus, esse rejeitar, não. É de nós, irmão. É de nós que não aceitamos a verdade que Jesus fez por nós, né? E não agradecemos, somos ingratos. Em vez de ser grato, somos ingratos. Por tudo que ele fez por nós. Aí diz mais aqui, como poderia uma pessoa, olha aí o que eu estava dizendo de Jeremias naquela época, quer ver, ó? Como poderia uma pessoa do Antigo Testamento compreender a ideia de Cristo morrer pelos nossos pecados? Olha, está fazendo essa pergunta.
Como Isaías podia compreender se Jesus nem existia, que ele ia morrer pelo nosso pecado, irmão? Não é porque Isaías não é um homem de Deus, um profeta de Deus, irmão. Acredite no que não existe. No que não existe. Olha, isto é suportar o castigo que nós merecemos. Aí nós não quer sofrer, irmão. Faz um monte de coisa errada, vive no caminho torto, uma vida torta, e não quer sofrer de forma alguma. Aí nós não aceitamos esse sofrimento assim, por nossa culpa. Nós pomos culpa em Deus, que Deus está deixando. Não, Ele está consentindo nós fazer o que nós quer. Não tem a escolha do bem e do mal? Se nós quer o bem, Ele aceita. Se nós quer o mal, ele não aceita, mas consente nós faz. Só que vem o quê? Uma consequência da nossa vida. Sofrimento, tortura, angústia, dor, trevas. Que foi a própria pessoa. A própria pessoa que buscou, tá? Então ninguém culpa Deus por esse tipo de coisa não, né? Tem que culpar a si mesmo, né? Esse caminho está errado. A pessoa segue o que quer. Tem um caminho na luz e na treva. Se ele escolher a treva, ele vai para a escuridão. Se ele escolher a luz, está na luz. Quantas pessoas eu faço? Mas Deus não manda, Ele coloca o caminho de frente. Quantas pessoas falam, não faça isso, só faz quebra-cabeça. Faz quebra, isso mesmo. Vem falar para quê? E aqui, vamos dizer assim, os sacrifícios sugerem essas ideias. Mais uma coisa é matar um cordeiro e outra muito diferente é pensar no servo escolhido de Deus como sendo o próprio cordeiro. Olha, o próprio servo de Deus escolhido como um cordeiro para ser morto por nós. Não foi um cordeiro animal, né? Foi um cordeiro Deus, Jesus, o cordeiro de Deus. Foi escolhido para morrer na cruz por nós, irmão. E aqui ainda diz assim, aqui ainda fala assim, irmão. Entretanto, Deus estava abrindo a cortina do tempo para que as pessoas da época de Israel olhassem à frente e vissem o futuro. Sofrimento do Messias, bem como o perdão resultante que se tornaria disponível a toda a humanidade. Então, o perdão é para toda a humanidade, irmão. Mas existe aquela frase, sempre nós falamos, arrependimento e pedir perdão. Fazer um novo pacto, uma nova aliança com Deus, que Ele está esperando isso por nós, irmão, para nos perdoar. Mas em tudo isso, aquele povo, irmão, Israel, vendo tudo que Cristo fazia, milagre, cura, nunca acreditaram, nunca aceitaram, com medo dele querer ser o herdeiro do mundo, tomar conta do mundo, e já era herdeiro do mundo porque ele é filho de Deus e Deus é o dono do mundo, irmão. Então é aquela mania de ter medo de perder para alguém. O que Deus dá para nós, ninguém toma. Agora nós podemos perder, irmão, por falta de conhecimento, por falta de cuidar e de zelar. Aí quem perdeu, quem tomou não foi o mundo. Nós que perdemos para o mundo, né, irmão? Isso que é uma grande história, né? Toda a humanidade disponível, sabe? Nós estamos disponíveis para receber o perdão. Deus, Jesus Cristo, está disponível para dar o perdão para nós, irmão. Mas o orgulho do ser humano é tão grande que ele não tem coragem de se redimir diante de Deus, diante de Jesus, se arrepender e pedir o perdão, irmão. Ele não pede o perdão nem para uma pessoa que ele ofendeu, irmão. E também não tem perdão se não pedir, porque quem não pede perdão, o perdão é mudo e surdo, né? É verdade. Como é que vai ser perdoado sem ouvir voz, né, irmão? Olha aqui, Isaías fala sobre Israel ter se afastado de Deus, irmão, e compara o povo a ovelhas que vagavam sem rumo. Ainda assim, Deus enviou o Messias para trazê-las de volta a seu aprisco. Olha aí, não tinha quem instruísse, não tinha quem ensinasse, a não ser os profetas, só que ninguém acreditava na palavra dos profetas.
Quantas vezes as pessoas devem naquela época ter falado, esse homem está mentindo, Isaías. Ele falando essas bobeiras, quem sabe nem Jesus, nem isso aí que ele está falando. Quem é esse cordeiro, quem é esse Messias? Messias significa o enviado, né? Que Deus enviou. E assim mesmo o povo não acreditava. Como é? Agora está adivinhando, é evidente. Agora chegava um profeta deles, profetizava tudo em favor deles, acreditavam. Amém. Vai lá tomar aquela cidade que eu falei com Deus, ele mandou você tomar. Matava todo mundo lá, quem agisse tomava. Mas foi isso que Jesus fez, não. Jesus quis vir da salvação, tirar as almas da mão do diabo. Jesus veio para isso, para ver que vocês acreditavam uma pessoa fazendo milagres, fazendo cura, e nem isso acreditaram, irmão. Amém, apóstolo. Então, trazer para o aprisco. Agora, quem é o responsável hoje, irmão, de trazer as ovelhas desgarradas para o aprisco? Somos nós, irmão. Mas tem uns que trazem, outros que tangem, irmão. Amém. Uns que tangem, né? Olha, Deus enviou o Messias para trazê-lo de volta ao aprisco, irmão. Amém. É o que nós temos que fazer hoje, né? Somos enviados de Deus. Temos a percepção necessária para enxergar e reconhecer a identidade do Messias, prometido que veio para morrer pelos nossos pecados. Olha, Amém. mas se conhecemos a obra de Jesus e ainda assim o rejeitamos, nosso pecado é muito maior do que os dos antigos israelitas, que não podiam ver tudo que já vimos. Você já entregou sua vida a Jesus, o bom pastor? Ou ainda se comporta como uma ovelha errante? E aí, irmão? É uma pergunta que Jeremias fez e hoje está fazendo para nós. Você já decidiu entregar a sua vida a Jesus, o bom pastor, ou continuar vivendo uma vida de uma ovelha errante? Porque a ovelha, irmão, que entrega a vida a Jesus, o bom pastor, ele não pode mais viver no mal. Ele não pode mais viver errado, irmão. Porque se ele viver errado, ele quebra a aliança, ele quebra o pacto que fez. O que adianta entregar a vida para Jesus hoje e quando sair amanhã, está entregando minha vida no mundo? Dividindo Deus com o mundo. Será que é isso? Nós temos que levar a nossa vida com Deus e pedir força para nós aprender a conviver com o mundo, não viver o mundo, irmão. Como é que eu vou viver a maldade se eu entreguei minha vida para Jesus? Não pode ver a maldade, mas eu convivo no meio dela. Como é que eu vou pecar se eu entreguei minha vida para Jesus? Tem que pedir força para eu aprender a conviver distante do pecado, para eu não trazer o pecado para mim, irmão. Amém. É o que Deus quer de nós. Isso aqui refere, é isso aí. Aí se eu voltar, eu volto a ser uma ovelha errante, irmão. Amém. Agora, se eu sou uma ovelha errante, como é que eu vou adquirir o perdão, irmão? Se eu vivo em pecado, como é que eu vou entrar na casa do Senhor se eu vivo no pecado, irmão? Se eu vivo na iniquidade, na maldade, na prostituição, na inveja, na calúnia. Isso é uma ovelha perdida, irmão. Amém, apóstolo. E não entra no aprisco, entra, irmão. No aprisco celeste, na casa do Senhor, não entra, não. Entra não. Aquele pode entrar aqui dentro e continuar fazendo tudo lá fora. Entra quando quer, né? Porque as portas estão abertas. Mas do céu é diferente, irmão. Só entra lá a ovelha que entregou a própria vida a Deus e anda nos caminhos de Deus, nosso Jesus Cristo. Amém. E aqui, irmão, diz mais assim, ó. No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam por seus pecados sacrifícios de animais. Irmão, como é que você vai ser livre do pecado você matando um animal, derramando o sangue do animal? Você sabe, naquela época não tinha perdão, né? Era punição, né? O perdão só veio depois de Jesus, viu? Só veio depois da era cristã com a vinda de Jesus.
Amém. Naquele tempo não tinha isso, porque matar animal. Olha, aqui o imaculado servo do Senhor oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se ofereceu a Deus a si mesmo pelo nosso pecado, irmão. Foi para a cruz, morreu crucificado, foi furado, foi torturado, foi apanhado, esbofetado, cuspido, irmão. Por que ele aguentou tudo isso de boca fechada? Para nos salvar, irmão, para levar nosso pecado, deixar nós livres do pecado. Mas será que nós estamos vendo isso hoje? Reconhecendo esse sofrimento hoje, irmão? Não. Olha, ele é o Cordeiro oferecido pelos pecados da humanidade, irmão. O Messias sofreu por nós, suportou o nosso pecado para que nos tornássemos aceitáveis a Deus. Então, irmão, você quer ser aceitável a Deus? Minha irmã quer ser aceitável a Deus? Siga o Messias. Reconheça o que o Messias fez, né? Ser aceitável a Deus. Olha, o que podemos dizer diante do trono do amor? Como respondemos a ele? Está uma pergunta. Como é que Deus aceita nós, irmão? Se nós entregar nossa vida a Jesus Cristo, irmão, o bom pastor. Mas entregar uma vida que nem um renovo. Ele está me renovando, me fazendo um vaso novo, um vaso de honra. E eu vou honrar esse vaso. Amém. Aí Deus, aí que é o que fala aqui. Como responde a ele? Para nós transformar-se aceitáveis a Deus, irmão. É se arrepender, irmão. Amém. Pedir perdão dos pecados, não pecar mais. Aquela pecadora que todo mundo queria apedrejar. Deus livrou ela, Jesus livrou ela do apedrejamento. Aí falou para ela: seus pecados estão perdoados. Vai para a tua casa e não peques mais. Agora, se ela saísse dali, irmão, para a casa dela, continuasse a mesma vida que tinha antes, era a mesma pecadora ainda, irmão. Amém. Continuava uma ovelha perdida, uma ovelha longe de Deus, irmão. E como é que Deus ia aceitar, irmão? Como que Deus vai aceitar? Não tem como, irmão. Nós temos que se transformarmos tanto aceitáveis a Deus, irmão. Amém. O que podemos dizer diante de todo o amor? Como responder a ele? E aí, irmão? Amém. Senhor, eu estou arrependido, me perdoe, eu quero mudar minha vida. A partir desse momento, eu quero esquecer todo o meu passado, toda minha vida errante. Eu quero ser uma ovelha que anda nos caminhos de Deus. Amém. Uma ovelha que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Aí eu sou aceitável a Deus, irmão. Ele me aceita. Embora, irmão, que nós estejamos cheios de pecado, se nós se arrepender de coração, pedir perdão a Deus, irmão, nós estamos perdoados, irmão. Porque Deus aceitou nós de novo. Nós se transformamos aceitável a Deus, irmão. Mas primeiro nós temos que reconciliar com Jesus. Tem que entregar nossa vida a Jesus para nós ser limpos do pecado, ser limpos da inveja, da maldade, da defamação, das calúnias, da prostituição, da idolatria. Tudo que nós fazemos errado, irmão, é idolatria para Deus, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Tudo é idolatria, irmão. Mas eu acredito quando uma pessoa entrega a sua vida na mão de Jesus Cristo, o bom pastor, ele tem se arrependido de tudo, irmão. Amém. Aí o pecado vem, nós se transformamos aceitáveis a Deus, irmão. Então a pergunta está aqui. Como responder a ele? Eu aceito, eu entreguei minha vida, eu me transformei, eu quero ser aceitável por Senhor. Amém. Mas não volte mais o que você era 10, 15, 20 minutos antes. A partir desse instante, meu irmão, minha irmã, e o momento é agora.
é neste instante. Aproveite essas palavras, entregue sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, para nós ser transformados e aceitáveis por Deus, irmão. Amém. Faça isso agora. Não espere para depois do almoço, não. Não espere depois do café, não. Nem tomar um copo d'água. É agora. Depois você toma sua água. Faça isso agora. Se redima com Deus, com Jesus Cristo, né? Amém. Tão importante para a sua salvação. Ai, irmão. Agora aqui, fala mais, irmão, aqui no versículo 53:11. Este versículo descreve a grande família dos crentes. Tá vendo, irmão? Amém. Então eu quero que o povo preste bem atenção nisso que eu estou falando. O crente que eu digo é crente em Deus, crente em Jesus, aquele que crê, acredita, tem fé. Não é religião não, tá? É que crê os crentes que se tornaram justos. Ó. Quando é um crente justo, ele é um crente verdadeiro, porque ele entregou sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, bom pastor. Amém. E se transformou e fomos aceitáveis a Deus, irmão. Como é importante. Fomos aceitáveis a Deus. Aceitável é o quê? Deus nos aceitou de volta, irmão. Também junto, não por ser méritos ou obra, mas pela grande obra do Messias na cruz, irmão. Foram justificados porque aceitaram a Cristo, o servo justo, como seu Salvador, o Senhor. Amém. Sua vida de pecado foi retirada e agora estão revestidos da bondade de Deus, irmão. Irmão, quando nossa vida de pecado se acaba, foi retirado o pecado de nós, nós somos revestidos pela bondade de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, pela bondade de Deus, pela glória, pela bênção de Deus. E o poder, já pensou nós ser revestidos pela glória, pela bênção e o poder de Deus, irmão? Só que esse revestimento, irmão, nós temos que viver diariamente em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. Se nós não estivermos em comunhão com Deus, Jesus Cristo, também não estamos com o Espírito Santo nem com nada. Continuamos sendo a ovelha errante, a ovelha perdida, irmão. Agora, quando nós se arrependemos, pedimos perdão, vamos ser revestidos pelo poder do amor de Deus, irmão. Amém. Olha, irmão, não é brincadeira. Estão revestidos da bondade de Deus, irmão. De tudo que é bom que Deus está investindo para nós, irmão. Mas nós temos que deixar de ser a ovelha errante. Nós temos que primeiro entregar nossa vida na mão de Jesus Cristo, bom pastor. Para nós ser transformados e ser aceitável a Deus, irmão. Amém. E é simples, irmão, que nós falamos aqui, né? Duas palavras, arrependimento e pedir perdão, irmão. Mas de coração, né? Da boca para fora, não. Simples, né? Simples. Aqui, irmão, diz muito importante a gente saber que nós viver longe da bondade de Deus, ser revestimento, nós estamos revestidos em quê, irmão? Como é, irmão, que nós podemos ser uma ovelha errante e ser revestido com o poder do amor de Deus? Não tem como, irmão. Então nós temos que se reconciliar com Jesus Cristo para sermos transformados e revestidos e agradáveis a Deus, irmão. Ser revestido pela bondade de Deus, irmão. Não é uma roupa não, viu? Não é ir numa loja comprar o terno mais caro, a camisa, a gravata, mais cara para sentir que eu estou bem vestido. O que Deus quer de nós, o revestimento, é a pura bondade de Deus, pelo amor de Deus, pela bênção, pela glória de Deus. Esse é o maior revestimento. E ser revestido com o poder do Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Viver em comunhão, pedindo revestimento da sabedoria ao Espírito Santo e a Deus. Amém. Para nós sentir, agora eu estou revestido de glória e poder, irmão.
Mas antes, entregue sua vida, entregue minha vida nas mãos de Jesus Cristo, bom pastor. E se transformarmos, né? E aqui, irmão, diz mais, aqui já é no versículo 54 primeiro, ó. Naquela época, ser estéreo, olha aí, irmão, você vai ver umas coisas muito importantes, todas as pessoas vão ver coisa importante aqui. Aqui já no versículo 54, né? Olha o que fala aqui, irmão. Naquela época, ser estéreo era motivo de grande vergonha e desonra para uma mulher, uma verdadeira desgraça. As famílias dependiam dos filhos para sobreviver, especialmente os pais, quando envelhecia Israel. Jerusalém era tão estéril como uma mulher que não podia ter filhos. Mas Deus permitiu que esta nação não tivesse muitos filhos e transformaria o seu lamento em cântico de alegria. Sara, Ana, quanto aquela mulher não sofreu porque não tinha filhos, mas tiveram por quê? Pela mão de Deus, irmão. Amém. Era um povo envergonhado, era uma família desgraçada, que não valia nada porque não tinha filho, porque era estéril. É o que tornou-se Israel e Jerusalém. Modo da prostituição, a vergonha que fizeram para Deus, na terra onde Deus criou, colocou tudo, tirou do Egito, trouxeram, mas a vergonha do Egito veio com eles, para envergonhar a Deus. Cobriu de vergonha. Amém. Então ela viveu que nem uma mulher estéril. O que ela produzia de bem, Israel e Jerusalém? Sob a vontade de Deus, nada, irmão. Porque Deus criou ela para quê? Nada. A idolatria era tudo. Então ela era considerada uma mulher estéril, que não ia dar fruto, não ia ter fruto. Mas Jesus mandou, Deus mandou Jesus. Mas assim mesmo não acreditaram, né? Irmão. A palavra de Deus ela é muito séria, né, irmão? Então tá aqui é o que fala, irmão. Mas aqui adiante, irmão, diz assim, ó, 54, 6 e 8. Deus declarou que havia abandonado Israel apenas por breves momentos. Olha, por um pouquinho de momento, Deus abandonou Israel. Moda a prostituição. Não fala que foi um montão de tempo, por um momento. O que Israel sofreu quando Deus abandonou eles por esse momento? É que nem nós. O momento em que Deus abandonar nós, na verdade, nós buscar o abandono, que sofrimento nós vamos ter em nossa vida. Aí será que esse tempinho ainda dá para nós recuperar, irmão? Nós não sabemos que tempinho é esse. Porque também nós não sabemos o nosso tempo. Irmão. Pode ser meia hora, um minuto, um segundo. Não sabemos, né? Não sabemos. Então esse momento foi de sofrimento, né? Irmão. Agora sim, Deus declarou que havia abandonado Israel apenas por um momento. Assim a nação parecia uma jovem esposa rejeitada pelo marido. Você prepara tudo, casa com a esposa, uma jovem, para viver uma vida longa, uma vida de amor e prazer. No outro dia você abandona ela. Como é que essa esposa se sente? Ou você se transforma no Israel e no Jerusalém. Ela casou com toda esperança de ter uma vida digna com aquela pessoa. E aquela pessoa, depois desse casamento, um pouco se transforma
na prostituição, na bebida, na droga, se torna um pesadelo na vida dela. O que essa esposa sofre? É o que nossa alma faz isso, irmão, quando abandona Deus. É verdade. Olha, mas ele diz mais aqui, mas Deus ainda considera que Israel lhe pertence. Então o que ele está dizendo? Vocês ainda me pertencem, mas o que falta para eu tomar conta de vocês? Entregar a sua vida nas minhas mãos, na mão de Jesus. Para eu achar vocês interessantes para mim. Para eu ser aceitável para mim. É que nem ele está falando para nós. Eu estou esperando. Entregue sua vida para Jesus, se transforme e seja aceitável por mim, que eu lhe aceito. Estou esperando. Enquanto ele espera essa resposta nossa, irmão, se nós não faz logo, estamos sofrendo, né? Rejeitado, né? É verdade. Olha, o Deus a quem servimos é santo e não pode tolerar o pecado. Como é que nós vamos, irmão, servir a um Deus santo cheio de pecado, irmão? Como é que nós podemos subir no altar de Deus cheio de pecado, irmão? Como é que nós podemos entrar na casa de Deus cheio de pecado e sair cheio de pecado? Porque não aceitamos a palavra, porque não se arrependemos, porque não pedimos perdão verdadeiro. Como é? É difícil. Então é isso, irmão. Olha, o Deus a quem servimos é santo, irmão. Olha, quando o seu povo pecou de modo intensivo, Deus, em sua ira, decidiu castigá-lo. O pecado afasta-nos de Deus e faz-nos dor e sofrimento. Porém, se sofremos os nossos pecados e nos arrependemos, Ele nos perdoará. Irmão, a pessoa está sofrendo sabendo que é por causa do pecado. O que custa se arrepender e pedir perdão a Deus? É verdade. Ele está esperando essa palavra. Senhor, me arrependi, me perdoe. É que nem ele foi para Israel. Só é vocês se arrepender, pedir perdão que eu perdoe. Vocês são meus. Mas por enquanto o pecado afastou vocês de mim. Não foi Deus que se afastou com a ira dele. O que veio na ira dele, irmão, foi o sofrimento e a dor. Que é para a pessoa sentir que o pecado trouxe isso na vida dele. Tá? Eles não perdoarão. Você já esteve longe de uma pessoa amada e mais tarde alegrou-se por seu encontro? Você já esteve longe de uma pessoa que você ama, você gosta há muito tempo e quando viu aquela pessoa que voltou para aquela pessoa, se alegrou? Mesmo assim é Deus, irmão. Amém. Olha, esta é a alegria que Deus sente quando alguém se arrepende e volta para Ele, irmão. Que alegria, irmão, Deus tem quando nós se arrependemos e voltamos para Deus, irmão. Estamos perdoados. Deus alegre com nós, confiante em nós, irmão. A festa no céu, né? É festa no céu. Irmão, você só uma passagem mais aqui, nós temos, porque eu sei que está chegando também o horário, né? Amém. Olha, versículo 54, 9 e 13, ele diz assim, olha, Deus fez uma aliança com Noé, olha aí, irmão, e jamais a quebrou. Da mesma forma faz uma aliança de paz com o povo de Israel, pelo qual chegaria o tempo em que não mais derramaria sobre eles a sua ira, antes lhe ensinaria e daria prosperidade. Agora, irmão, como é que Deus vai dar prosperidade se nós estamos cobertos da ira do Senhor? Porque nós vivemos em prostituição,
Nós vivemos na maldade que nem Israel vivia, coberto de pecado, irmão. Mas Deus quer que nós voltemos para Ele se alegrar, irmão. Mas nós temos que primeiro entregar nossa vida a Jesus Cristo, o bom pastor. Nós temos que se arrepender, pedir perdão, para Deus se alegrar com nossa volta para Ele, irmão. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa foi a palavra de hoje que Deus nos deu. O Espírito Santo me deu essa palavra para mim e para todos nós, né, irmão? Sim, verdade. Então, entregue sua vida a Jesus Cristo, bom pastor. Se transforme para Deus, para nós sermos aceitáveis a Deus. E para Ele se alegrar com nossa volta, irmão. Com esse encontro de retorno para Ele. E assim eu agradeço a Deus, Jesus Cristo Santo, por esse momento, por me trazer aqui em segurança e me levar até minha casa em segurança, onde eu for mais tarde, onde eu sair, onde eu der um passo, eu tenho a segurança de Deus em minha vida. E que nós vamos se arrepender, vamos pedir perdão a Deus, vamos ser perdoados e ser agradáveis para Deus. Mas primeiro, vamos entregar nossa vida espiritual, nossa vida material na mão de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, para Ele nos transformar e nós sermos agradáveis a Deus. Eu espero que todos tenham entendido, que essas palavras sirvam não só para hoje, mas todo o resto de sua vida, né? Porque a palavra de Deus é viva, ela não morre, né, irmão? Amém. Ela é viva e ela está em nós. Basta nós buscar, nós querer, ter fé, acreditar e confiar em Deus. Vamos ser agradáveis a Deus. Ele aceita nós, mas vamos primeiro se reconciliar com Jesus Cristo, entregar nossa vida a Jesus Cristo e ter arrependimento e pedir o perdão que Ele perdoa. E Ele quer perdoar nessa manhã cada um de nós, que precisamos de um perdão, mas primeiro vamos se arrepender. Então eu agradeço a todos que estão ouvindo nós pela rádio, pelo YouTube, pelo Face, e que essa semana e toda nossa vida seja de bênção e de glória. Vamos entregar nossas vidas na mão de Jesus para sermos transformados e agradáveis a Deus. Amém e amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Bom dia para o Brasil, boa tarde, boa noite para o mundo. Você acompanhou o programa O Encontro com Deus Vivo de Israel com o apóstolo profeta João Dourado. Coloca o seu copo com água, onde você estiver, que no final desse programa o apóstolo João Dourado vai consagrar a água. Esse momento que você ouviu a palavra de Deus, você guardou em seu coração. Com certeza é a festa no céu. O Espírito Santo, seus anjos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, guardará e te proteger dia e noite, segundo após segundo. É simples, é só pedir perdão a Deus, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, seu único Salvador. Que não houve e nem haverá um nome acima desse nome, Senhor Jesus. E a partir desse momento, a gente vai pronunciar alguns nomes. Nós temos o livro de orações, de mais de 1000 nomes, do caderno de oração das igrejas Assembleia de Deus, Ministério Jardim Guarujá. Todos nós intercedem e oram por você, mas não depende de nós, depende de você mesmo. Verdade. Né, apóstolo? É porque depende do aceitar, né, irmão? Do aceitar. Nós estamos falando, Deus falou conosco, Isaías falou com nós, Jesus Cristo, Espírito Santo, falou com nós o que nós temos que ser. Agora nós temos que aceitar para sermos aceitáveis a Deus. Se nós não aceitarmos, só depende de nós. Não. Não. Porque não depende de Deus, Jesus Cristo, nem do Espírito Santo, nem de mim, nem de você. Depende de você próprio. Aceitar O que foi falado e dizer: agora eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus Cristo, bom pastor, e me transformei, Ele me transformou e eu sou aceitável a Deus. Se aceitável a Deus é que Deus aceitou o nosso pedido de perdão, o nosso impedimento e o nosso se consertar com Jesus, entregando nossa vida à mão dele, né, irmão? Bom pastor. E não precisa ir na igreja, não precisa. Onde você estiver. É só aceitar o Senhor Jesus. Porque Deus está com nós onde nós estivermos. Se você estiver em uma reunião importante,
Se você estiver fazendo alguma coisa importante, no momento você não pode falar. Pense. Em pensamento que Deus ouve nosso pensamento. Deus vai ouvir o seu pensamento. Vai, com Então certeza. pense. E dá a resposta. Você está pensando uma coisa errada, Deus também está sabendo. Deus está sabendo. Então faz o seguinte, inverte. Pensa em Deus. Muda Né? o rumo, né, irmão? Inventa. Sai da treva e vai para a luz. Vai para a Pronto. luz e o milésimo de segundo. Segundo, pronto. Não é Você verdade? arrependeu, pediu perdão. Senhor, eu quero sair do caminho da treva, da escuridão. Eu quero ir para a luz. Se arrependi, estou arrependido. Me perdoe. Já está na luz. Não pode falar? Em pensamento. Pense. Isso. Né, apóstolo? O que o coração pensa, Deus sabe. O que a mente pensa, Deus sabe. O que a boca fala, o Senhor Jesus disse que Também. o coração está cheio. Opa, está cheio. Viu? Agora de quê? De bondade ou de maldade? É verdade. Ivanildo Bonfim, Alba Chaves, Jocelino Bendito, Maria Bendito, José Bendito, João Bendito, toda a família Bendito, Novo Triunfo, Então, Bahia. sejam bem-vindas, né, Seja irmão? bem-vinda, toda a família Bendito. Né? Cleiton, a Ana Paula, José Lima, Amém, Isaías, irmã Laura. A paz do Senhor Isaías. também. Deus proteja e abençoe, irmã. Lucinário, Lucimário, Luciano, Maria Rita, a Maria Aparecida, a Ana Paula de São Paulo, Lara da Silva. o apóstolo Hélio, um grande abraço. Abraço. Grande abraço, pra todos, apóstolo Hélio. Gente boa. Né? Homem de Deus. O Pedro, a Adriana, o Célio Roberto, cantor, o Zé Otávio, o Daniel Mar, o Lincoln, o Zé Raimundo, o Raimundo Teixeira, a Sônia Ribeiro, Novo Triunfo, Bahia, o Gabriel Cardoso, o Reginaldo, a Maria Aparecida, o Pedro dos Pássaros, o Rafael Salles Ramos, o Lucas Santana, a Rita Maria de São Paulo, o Fernando Santos, a Maria Aparecida, Jeremoabo, Bahia, o Lucinavo dos Santos, Novo Triunfo, Bahia, o Pedro Alexandre de Alagoas, a Nildo Ribeiro de Santos, a Cidinha Veiga, o Vovô Amaral, Rodolfo da TV Sinec, o João Antônio Roberto, Antônio Ribeiro de Novo Triunfo, Bahia, Arlinda Ribeiro, Pedro, Fernando Paulo e o Paulo de Castro, do interior de São Paulo, o José Ailton de Alagoas, Ontenberg, Novo Triunfo, a Madalena de Santos, Hermínio Duval, a Ana Nilda de São Bernardo do Campo, José Nilton de Santos, a Ana de Salvador, Bahia, a Maria Regina da Vaza Paulista, o Gabriel Isaías de São Bernardo do Campo, a Miriam Santos, Raimundo Fernando, o Gabriel de São Paulo, o doutor Casimiro, advogado, Glória a Deus. São Paulo, Freire, Ana Freire, Luana Nascimento de Santos, Arlinda Pereira, de Novo Triunfo, Bahia, e o Jovino Fernandes, de Jeremoabo, Bahia, da Rádio Alvorada FM 87,9. Os nomes pronunciados de hoje, tá, apóstolo? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Agora eu vou fazer oração para todos que deixaram o seu recado, o seu pedido de oração, todas as pessoas que estão no caderno de oração e todas as pessoas que estão ouvindo pela rádio, pelo YouTube, pelo Face. Também eu vou orar e por toda a humanidade. Quando irmão, eu falo muito assim, não ora para a família, não olha. Se eu estou orando pela toda a humanidade, irmão, eu estou orando por todo ser humano, estou orando por todos os lares, todas as famílias. É todas, não só é a minha nem a sua não, que estamos aqui não. É no geral, né? Porque a palavra de Deus é para todo mundo, as bênçãos de Deus, a glória de Deus é para todo mundo. O que precisa é nós interceder a Deus, Senhor Jesus Cristo, pelo povo, né, irmão? É verdade. Porque Deus ouve nosso pedido de oração, intercedendo pela humanidade, e com certeza
A palavra de Deus chega nos 4 cantos do mundo, através do meio de comunicação, e talvez quem não tem o meio de comunicação, o Espírito Santo está levando, irmão. O Espírito Santo está levando a palavra que aquela pessoa está precisando naquele dia. É uma cura, é uma libertação, libertar de uma doença física, espiritual, da droga, do vício. O Espírito Santo está levando isso no coração dele. Eu vou entregar a minha vida a Jesus Cristo, meu pastor. Eu vou me transformar e ser aceitável a Deus. Amém. E faço isso hoje. E o Espírito Santo vai fazer isso com muitas pessoas hoje, tá? Amém. Então eu vou orar. Deus glorioso e eterno Pai, eu peço ao Senhor, abençoa cada lar, cada família, abençoa toda a humanidade que são teu povo, são criação de tuas mãos, Senhor. Por isso que eu peço neste dia, entra nos presídios, entra no hospital, entra dentro dos lares, tirando as tristezas, a angústia, a dor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo a paz, a união, tirando a treva e colocando tua luz dentro dos lares, Senhor. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, abençoa a humanidade. Deus, coloca tuas mãos poderosas sobre toda a humanidade, trazendo cura, libertação. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que situação você está. Eu não sei qual a cura que você precisa. Eu não sei qual a libertação que sua vida, seu lar, sua família está precisando. Mas fala com Deus, que Deus te proverá e responderá o teu pedido. Amém. Fica todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou consagrar essa água que está nesse copo, caracapica o seu copo, qualquer vasilhame. Eu não gosto de falar que vou consagrar copo de água, irmão. Eu coloco a água num vasilhame e consagro a água, porque o copo depois nós joga fora e nós não podemos jogar as coisas consagradas fora. Mas a água ela vai entrar em nós, vai transformar a nossa vida, vai trazer libertação, vai trazer cura, vai trazer paz, vai tirar o ódio, vai tirar o rancor, o orgulho e todo o mal que estiver dentro de nós, porque a água é santa, porque a água é consagrada. Então eu peço a Deus, eu como apóstolo, ministro da palavra de Deus, autoridade eclesiástica, que me permita que eu possa consagrar essa água. Então eu consagro essa água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E todos podem beber. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém e amém. Eu queria avisar também, irmão, a pessoa que não ouviu na hora nossa pregação dessa consagração, quando ele quiser ouvir o Face, ou no YouTube, ou na rádio, se ele ouvir depois, ele pode colocar água, porque também está consagrando. Está consagrando, é verdade. Ele pode colocar, porque às vezes a pessoa perder o programa. Mas a consagração não perde, não. É só colocar e escutar a consagração, que a água está consagrada. A mesma coisa. Tá bom? E assim eu agradeço em nome de Jesus a todos. Amém. Eita, meu Deus. 59. É 58 ou 84? Glória a Deus, aleluia, irmão. Obrigado, irmão. Amém.